e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tem entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma, beba, goze do bem do seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Podeis assentar. Eu sentei ali e eu estava, Senhor, se por um acaso eu viesse a ter uma oportunidade, do que eu vou estar falando? Porque eu não quero falar nada que venha de mim. Eu quero falar o que o Senhor tem para mim e para a igreja. E na mesma hora o Senhor falou comigo em Eclesiastes capítulo 3. O Senhor, amém. Eu vim olhar e eu comecei a ler a respeito. E é um texto muito conhecido, todo mundo já conhece, todo mundo com certeza já ouviu alguma palavra a respeito disso. E no começo ele começa, no primeiro versículo ele já diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Em seguida, nos próximos versículos, ele começa a citar que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de costurar, há tempo de rasgar, há tempo de cozinhar, há tempo para tudo. E esse é o tempo determinado do Senhor para que eu e você estivéssemos aqui. O Senhor marcou um encontro comigo e contigo. Eu entendo dessa forma porque, assim como eu gostaria, por exemplo, de estar em casa essa hora descansando, mas o meu tempo, esta hora, este tempo, é para vir à casa do Senhor, para louvar e bendizer o nome dEle, para ouvir o que Deus tem para falar comigo, para exaltar o nome dEle e agradecer por tantas coisas que Ele me tem feito. Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei qual foi o tempo do seu dia. Se você já levantou, trabalhou, se você cozinhou na sua casa para a sua família, se você trabalhou na rua, se foi à escola estudar. Mas eu sei que este é o tempo em que Deus te trouxe até aqui para ouvir a voz dEle. E eu creio que você já tenha ouvido a voz do Senhor até aqui, através dos louvores, através das oportunidades, através de tudo aquilo que o Senhor tem entregue neste lugar. Eu já recebi. Aleluia! Eu já recebi. E no momento em que a gente fala a respeito do tempo, que ele cita aqui dois momentos do tempo. Para o homem existe o passado, presente e futuro. No passado, vamos colocar aqui que a primeira coisa que ele fala no versículo 2: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ele fala do começo da existência e do final dela. Começa citando de cara a existência do homem. No momento em que ele nasce, o momento em que tem que ser cuidado, o momento em que ele começa a aprender. Mas e nesse meio tempo? O que acontece? Nesse meio tempo ele começa a se desenvolver, ele vai correr atrás de sua vida, constituir sua família. E aí mais uma vez eu fico pensando, Senhor, durante toda essa passagem da vida do ser humano, até como ele cita aqui no final, há tempo de morrer, o que fez o homem de todo este tempo? O que eu e você temos feito deste tempo, do dia de hoje? Quanto tempo nós tiramos para dizer, Senhor, eu vim te exaltar, eu vim te glorificar e agora eu quero ouvir a tua voz. E dá tempo para ouvir a voz do Senhor. Porque às vezes a gente chega na correria do dia a dia, dobra o joelho, Senhor, muito obrigada por tudo que tu tens feito, vai despejando. Senhor, eu preciso disso, toma aquela situação. Senhor, muito obrigada. E o tempo para ouvir a voz do Senhor? Será que nós temos separado
dado essa oportunidade. Porque eu imagino, eu consigo colocar da seguinte maneira. Eu vejo como se nós fôssemos uma criança pequenininha. O bom é que nós temos aqui várias crianças, então fica fácil para a gente identificar. Quando você começa a falar que você quer falar algo com a criança, se ela estiver agitada, ela não vai nem parar para lhe ouvir. E muitas vezes nós temos feito isso com o Senhor. O Senhor tem nos chamado para conversar com Ele, para ouvir a voz dEle, para ouvir o que Ele tem a nos dizer, para nos dar resposta, para nos dar orientação, que muitas vezes nós estamos pedindo e a gente simplesmente não para escutar. Glória a Deus! E aí Deus é preciso dizer assim, para tudo que você está fazendo, porque agora eu vou te ouvir e você vai me escutar. Isso se chama conversa. Esse é o diálogo. Aleluia. Não é só falar, mas é o ouvir. Ontem na pregação nós estávamos ouvindo a respeito de um exemplo. Tem um cantor muito conhecido que ele cita da sua experiência particular. Na sua experiência particular, ele estava com agendas marcadas, começou o nome dele a se tornar conhecido e muito conhecido e muito conhecido. E ele chega e fala, porque o Espírito Santo começou a falar com ele e ele já não escutava mais. O Espírito Santo falava através dos louvores, dizia assim, olha, canta porque ele vive. Canta, o Espírito de Deus está aqui. E ele virava e dizia assim, Jesus, não vou cantar não, tenho CD para vender lá fora, eu preciso vender, eu preciso me tornar conhecido. E a cada minuto que foi passando, e ele já não ouvia mais a voz do Senhor, o Espírito Santo foi se afastando. Foi se afastando. E foi deixando de falar. E ele que estava no púlpito, chegou um dado momento que ele percebeu que ele estava sozinho. Ele se viu só. Ele se viu sem presença do Senhor. Porque ele já não ouvia mais o Espírito Santo falar. Ele não dava mais ouvidos. Chegou um dado momento que o Senhor marcou um encontro com ele e ele não sabia. Porque as portas começaram a se fechar. As agendas começaram a se fechar. Aqueles que já estavam pensando em ligar para contratar, para chamar ele para vir às suas igrejas, já desistiram da ideia. E aqueles que já tinham agendado, já cancelaram suas agendas. E ele começou a não entender. E para um cantor, passar um mês, passar 2 dentro de casa, é um desespero, alguma coisa não é errada. E chegou um dado momento em que ele não tinha mais agenda nenhuma. E aí ele chegou, foi para o seu quarto, lembrou-se de falar com Deus e disse o seguinte, puxou uma cadeira e disse, Senhor, senta aqui que eu quero falar com o Senhor. E sabe o que aconteceu? Nada. Passou 1 hora, passou 2, passou 3, passou-se o dia inteiro e nada aconteceu. Até que por fim ele desistiu, se levantou e saiu. E quando ele ia saindo, ele ouviu uma voz completamente diferente de tudo aquilo que ele ouvia falar. Ouvindo até aquele presente momento e ele disse, espera, porque eu quero falar contigo. Aleluia, glória a Deus. Foi a hora em que ele se quebrantou e o Senhor falou com ele o quanto ele havia se esquecido e não dava mais ouvido à voz do Senhor. E no momento em que ele reatou a aliança dele com Deus, porque ali a aliança foi rompida. No momento em que nós não paramos mais para ouvir a voz de Deus, Deus fala, a gente não escuta, e que aliança é essa que existe? É muito fácil eu chegar, irmã Renata, eu estou precisando disso, das costas e sair. Aí depois eu vou chegar, mas Renata, você não fez, você não me atendeu, por quê? Será que eu dei atenção à irmã Renata? Para saber se ela poderia me responder, quando poderia me responder? A mesma coisa acontece na nossa relação com Deus. Em todo esse tempo, há tempo determinado para todas as coisas. E hoje Deus nos chama a estar à presença dEle, parando e ouvindo, Senhor, eis-me aqui, agora eu quero te escutar. Porque Deus vai te dar o direcionamento do que você tem buscado. Deus vai dizer o que Ele requer da tua vida no dia de hoje. Se é preciso orar mais, se é preciso jejuar mais, se é preciso buscar mais, se é preciso adorar
porque isso também faz parte do tempo. Assim como acontece nos canaviais, em todo plantio, chega um dado momento onde você prepara a terra, em seguida você abre o caminho, joga as sementes, depois você rega e você espera. Não existe a possibilidade de eu plantar hoje e colher hoje. Existe um tempo determinado e existe um tempo para aguardar também. E o que eu devo fazer enquanto eu estou aguardando? Eu vou orar, eu vou me santificar mais, eu vou buscar mais a parte do Senhor, porque eu vejo da seguinte maneira, como se fosse um tubo de água em casa, encanamento em casa. Fica fácil para a gente imaginar. Se eu tenho um tubo de água que desce da caixa até as minhas torneiras, se ele estiver obstruindo, vai descer água? Não vai. Então, se o meu tubo, se a minha ligação com Deus estiver obstruída, será que quando Deus falar eu vou ouvir? Não. Eu não vou escutar. Então, essa é a hora de, enquanto estivermos aguardando o mover do Senhor, enquanto estivermos aguardando Deus trabalhar no coração daquele filho rebelde, enquanto estivermos aguardando Deus abrir aqui uma porta de emprego, enquanto estivermos aguardando um milagre chegar na vida da gente está buscando da parte do Senhor, para na hora que a bênção chegar, na hora que a vitória chegar, eu possa dizer e bendizer o nome do Senhor, Santo, Senhor dos Exércitos, e para Ele não há impossíveis. Aleluia! Será que nós hoje estamos prontos? Se a bênção chegar na nossa mão agora, será que nós estamos nessa condição? Às vezes a gente passa uma vida inteira, Senhor, por que o Senhor não me atendeu ainda? Mas depende mais de nós, Deus. Assim como aconteceu com Daniel, ele já tinha feito oração, a bênção já estava para ser entregue, mas no reino espiritual existia uma batalha acontecendo. Enquanto isso, a bênção dele não chegou, ele permaneceu em oração, ele permaneceu em busca. Não existe a possibilidade para o servo do Senhor receber, conquistar, avançar se ele não tiver aos pés do Senhor. Eu só vejo na palavra homens de Deus que obtiveram vitória esperando em Deus. Maravilha! E eu creio que hoje eu e você vamos sair daqui com a nossa vitória nas mãos. Porque o Senhor está nos dizendo que este é o tempo de buscarmos mais dele. Assim como um pai que fala com carinho, com amor ao seu filho, há tempo de abraçar, há tempo de afastar. Não há possibilidade. As donas de casa sabem muito bem como é que eu vou estar mexendo numa panela em cima do fogão se eu estiver agarrado com a criança. Até faz, porque mulher pode de tudo ao mesmo tempo, né? Mas é muito mais complicado. Então existe um tempo para tudo. O Senhor está nos chamando à intimidade. O Senhor está nos chamando para estar mais com Ele. O Senhor está nos chamando, não tem aquela conversinha de pé de ouvido que só você e a pessoa sabem o que está se tratando. É o particular com Deus. E é para isso que o Senhor está nos chamando hoje. Eu não posso ter o meu particular por Renata. Eu posso ter o meu particular por mim. E ela por ela. Até porque da forma que Deus fala comigo, Deus não fala com Renata, Deus não fala com a missionária Fátima, com o evangelista Vinícius, ou com os demais irmãos. Deus fala especificamente para cada um, de uma forma especial. Às vezes, eu estou num dia em que eu preciso levar um puxãozinho de orelha, mas essa mesma palavra não serve para os irmãos. Então é dele que nós devemos esperar. É para Ele que nós devemos nos dedicar, porque este é o tempo em que o Senhor quer falar e a gente tem que ouvir. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia fala aqui no livro de Eclesiastes, no versículo 14, já no finalzinho, o último versículo que nós lemos da seguinte maneira: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Eu entendo desse texto que Deus não faz nada pela metade. Isso é algo que todo mundo já sabe. Se tem a certeza, o que Deus faz é sempre por inteiro, é sempre completo e é duradouro. No mundo a gente vive as alegrias momentâneas. Eu fui para a festa, agora eu estou bem. Mas quando eu voltar para minha casa, eu estou triste, deprimido, preocupado, chateado.
Existe uma alegria, existe uma satisfação que apenas o Espírito Santo nos traz, que apenas o nosso Deus é capaz de dar. E o que Ele dá dura eternamente. Eu não estou falando de bem corruptível, de uma casa que se vier o vento, voa telhado, voa parede. Não é nada do gênero. Mas é o nosso galardão que está no céu, este eterno. É a salvação pela qual nós batalhamos, o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário. Este é eterno. Isto vai durar eternamente nas nossas vidas. E Ele continua dizendo que nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Exatamente aquilo que eu havia dito, que tudo aquilo que Deus dá é completo. Aleluia! No mundo sempre fica faltando alguma coisinha. Sempre tem algo para ajustar. Tá bom, mas não tá muito bom. O pessoal até brinca. Não é uma Brastemp, né? Tem gente que fala muito isso. Com um comparativo de que tá legal, mas não tá muito bom. Poderia ser melhor. Eu não conheço um exemplo daquele que esperou em Deus e não se satisfez com aquilo que Deus deu de forma real. Porque Deus não dá nada pela metade. Às vezes a gente pode até se antecipar, mas aquilo que Deus dá é perfeito. Aleluia! É completo. Muitas e muitas vezes eu falava lá em casa, no começo da minha conversão era sempre assim, Senhor, ia eu e o meu irmão para a igreja. Éramos pequenininhos. Aí aprendemos a orar para a nossa família. E começamos a clamar a minha mãe e o meu pai. Em seguida minha mãe se converteu. Posterior a isso meu pai se converteu. E eu pude dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu não sei o que tem se passado no seu lar. Eu não sei se você olha para o lado e queria ter seu esposo, e queria ter sua esposa, e queria ter seus filhos, e queria ter seus pais. Eu não sei qual é a sua condição, mas Deus tem contemplado. E aquilo que Deus há de fazer pela sua vida, se você aguardar em Deus, há de ser completo. E assim como eu tenho certeza que você vai poder dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Maravilha, Deus! E a partir daí, o Senhor trabalhando mais além. Quantos parentes meus já se dobraram aos pés do Senhor? Porque as bênçãos do Senhor normalmente não só nos alcançam, mas alcançam também a nossa família e aqueles que estão à nossa volta. Um exemplo, por exemplo, do louvor que o nosso irmão Jackson estava cantando. Eu consigo imaginar, de um lado da cidade, vai um cortejo. Vai o caixão, a mãe enterrando ali seu filho, as mulheres que eram contratadas naquele tempo, que isso existe até em Portugal nos dias de hoje, ainda existe, as mulheres que choram pelo morto, elas são contratadas para isso, para cantar aquelas ladainhas e chorar. E eu imagino o cortejo indo. E do outro lado da cidade vinha Jesus. E aonde Jesus estava, os milagres iam acontecendo. E o sobrenatural acontecia. Se eu contemplo essas coisas, eu fico extremamente feliz. Não há possibilidade de eu estar triste. De um lado vem a alegria, do outro vai a tristeza. E no meio do caminho, em algum ponto daquela caminhada, chega a presença do Senhor. E o Senhor faz algo diferente. Eu não imagino que aquela mulher, aquela mãe que chegava e ia levando o caixão com seu filho, podia imaginar que no meio do caminho dela Jesus estava. Mas isso aconteceu. Eu não consigo acreditar, porque eu imagino que se ela soubesse que Jesus estava vindo, ela tinha dito, para tudo, chama Jesus, porque eu sei dos milagres que Ele faz. Aleluia! Mas eu acho que para ela, naquele momento, ela acreditou que não tinha mais jeito. No entanto, ela encontrou com Jesus. E o milagre aconteceu. O que ela já não esperava mais. Eu imagino que a tristeza dela foi, agora eu vou sepultar, não tem mais saída. Quantos sonhos, às vezes, no meio da caminhada a gente vai sepultando? Jesus, eu queria tanto alcançar, Senhor, eu queria tanto conquistar.
mas está tudo dando errado. Existem apenas duas formas do que você sonha você não alcançar. A primeira é não estar em Deus. A segunda, que eu acho de forma particular muito melhor, é quando Deus tem sonhos mais excelentes do que os seus. Aleluia. Com exceção disso, não existe a possibilidade de você não alcançar, se você estiver no Senhor. Porque muitas vezes a gente começa a se questionar: Jesus, eu queria aquele empreguinho onde eu ficaria ali sentada na porta, ou varrendo no chão. Não sei. Só que muitas vezes Deus diz: o que eu tenho para você é mais excelente, o que eu tenho para você é muito melhor, porque eu consigo vislumbrar muito além do que você consegue. Então eu quero mais para você. E nessa caminhada eu imagino que ela não podia alcançar. E o Senhor disse: faço hoje na sua vida coisas novas. Deus fez algo novo na vida dela. Deus fez o filho que ela havia perdido ressuscitar. Quais são os sonhos que hoje precisam ser ressuscitados na sua vida? Você já apresentou o Senhor? E agora você está esperando em Deus para receber aquilo que Deus já preparou para você? Existe um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. E tudo aquilo que Deus faz é perfeito, porque não precisa acrescentar nem tirar nada. E é duradouro. Aleluia. Diante disso, eu acho que a gente já tem tudo aquilo que a gente precisa. E mais do que motivações para aguardar em Deus. Sabendo que o momento hoje, se você já clamou, é aguardar. Se você está aguardando na palavra, parece que nunca chega. Creia, já está chegando. Glória, 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 glória. Como houve com Daniel. Depois do primeiro dia, ele durou 21 dias aguardando a vitória dele chegar. E a resposta foi que a vitória já tinha saído para ser entregue. E quantas vitórias aqui já saíram para ser entregues? A minha, a sua, permaneça em Deus. Porque pode parecer muito longo, mas vai chegar. Apenas espera no Senhor. O tempo de hoje já é de exaltar. Mas ela não chegou. Não tem problema. Você crê que vai chegar? Você confia no Deus em que você serve? Então saiba que vai chegar a tua vitória. É hora apenas de exaltar e glorificar o nome dele. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, apenas exalte e glorifique o nome do Senhor. E eu gostaria de agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.